Olá, para você que nos acompanha aqui no canal Seminário Teológico Talmidim. Aqui você vai conferir algumas aulas deste seminário sobre diversos temas da Bíblia, da Palavra de Deus. E eu quero que você seja edificado e abençoado através dessas aulas. A aula que vai ser ministrada nesse dia é a essência e os atributos de Deus. São divididos em 4 módulos. E nós vamos a cada semana subir um vídeo a respeito desse tema. E hoje é a nossa primeira lição. Eu quero te dar as boas-vindas ao canal, a esse seminário. E eu espero que você seja edificado, a sua casa seja edificada, o seu conhecimento a respeito de quem Deus é possa a cada dia proporcionar a você mais e mais experiências com Deus. E se você gostar dessa aula, compartilha, curta, aperta o sininho que fica aí do lado para você receber as notificações do canal toda vez que subir um vídeo. E é isso. E antes da gente começar a lição, a aula de hoje eu quero orar junto com você para que Deus possa me abençoar e abençoar também a sua vida. Senhor, eu quero orar nesta hora, clamando para que o Senhor nos abençoe, fale aos nossos corações. Usa, Senhor, a minha vida e que o Senhor possa falar tanto ao meu coração quanto ao coração de quem está ouvindo esta aula e onde esta mensagem chegar, que o Teu Espírito Santo toque os nossos corações, que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos instrua, nos direciona, nos guia, para que cada dia possamos mergulhar mais no conhecimento a respeito de quem Tu és e que o conhecimento a respeito de quem Tu és possa transformar as nossas vidas, possa nos renovar, possa nos fortalecer e a cada dia mais que nós possamos nos esforçar e prosseguir em conhecer a Jesus e a Sua Palavra. Nós oramos, ó Deus, pedindo e clamando no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? A matéria de hoje, que é essência e os atributos de Deus, é uma matéria muito especial para mim, porque é uma matéria que fala de conhecimento e de relacionamento com Deus. E nessa lição nós vamos estudar alguns pontos que eu vou falar aqui para vocês. É bom você ter a Bíblia aí, porque eu vou trazer algumas referências bíblicas a respeito dessa matéria. Se você não conseguir abrir e ler junto comigo e acompanhar, você pode anotar. Então eu sugiro que você também pegue papel, caneta, para que você possa acompanhar comigo essa lição, anotar as referências bíblicas, anotar os comentários, para depois você estudar, montar a sua palavra. E a lição, basicamente, o plano de aula, ele é dividido em 5 pontos, que são eles: a introdução a respeito da matéria. O segundo ponto é: Deus pode ser conhecido. O terceiro ponto é: por que conhecer a Deus? O quarto é a Santíssima Trindade. E o quinto ponto é a humanidade de Deus. Então nós vamos dividir aí nesses 5 pontos. Nessa aula você vai acompanhar comigo e a gente vai então falar aí um pouquinho da introdução. A maior referência bíblica dessa matéria é a Bíblia. Então todos os textos que eu falar aqui tá na Bíblia. Se eu falar coisas que foram pesquisas fora, eu vou falar aqui a referência. A referência também é a aula que eu tive um dia de atributos de Deus, no seminário que eu fiz, e o professor ministrou essa matéria, então ele também contribuiu muito, esse professor ele contribuiu muito para essa lição, para essa matéria, inclusive com a apostila dele. Eu vou começar lendo o texto base, então eu peço que você pegue a sua Bíblia. E a gente vai abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, do versículos 17 ao 24, nós vamos ler, mas o texto base da matéria está no versículo 20, mas eu quero ler do 17 ao 24 para a gente contextualizar no livro de Romanos. Eu estou aqui com o meu iPad, então a Bíblia está aqui, mas você pode pegar a Bíblia mesmo, normal, ou no seu iPad, no seu celular, enfim, para você acompanhar. Então vamos lá. Romanos 1, eu vou ler a partir do 17.
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Vamos ler agora o 20, que é o texto base da matéria. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Voltemos agora ao versículo 20 do texto de Romanos 1. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Vamos focar um pouquinho nesse versículo para introduzir a matéria. A matéria tem o nome de essência e atributos de Deus. Nada mais é do que falar das características, da qualidade e do caráter de Deus. Nada mais é do que falar da identidade de Deus, é conhecer a Deus. Eu quero abrir um parêntese e dizer aqui que nenhuma letra, que nenhuma teologia e que nada que a gente estude aqui substitui a busca para conhecer a Deus. A melhor forma sempre de conhecer a Deus, é claro, meditar nas Escrituras, ler a palavra e orar. Você precisa orar. Eu e você precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. É através do relacionamento íntimo e pessoal com Deus que você o conhece. É através da meditação da palavra, da leitura bíblica e também do estudo. Mas o estudo não substitui a oração, como a oração também não substitui o estudo. As coisas caminham juntas, então, para você conhecer a Deus, lembre-se sempre de se relacionar com Ele, lembre-se sempre de orar, lembre-se sempre de buscar primeiro o reino e de buscar ser cheio do Espírito Santo. Aqui diz então que, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. E o que ele quer dizer? Ele está querendo dizer nesse versículo, Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele está querendo dizer que desde a criação do mundo, os atributos, ou seja, as características de Deus, por mais que aqui descreve como invisível, ela pode ser vista claramente por meio do quê? Como que a gente pode ver claramente as qualidades de Deus? Por meio das coisas criadas. E quais são as coisas criadas? A natureza, eu e você, os seres humanos. Então, através de nós podemos fazer com que as outras pessoas possam ver os atributos de Deus. Olha só que encargo eu e você temos. Nós, como criaturas, e mais para frente nós vamos ver aqui na matéria que também somos filhos de Deus, como criaturas, nós somos pessoas que carregamos os atributos de Deus. Os atributos de Deus, eles podem ser divididos em algumas classificações que a gente também vai ver aqui na aula. Mas ele pode ser um atributo visível e pode ser um atributo invisível. São atributos invisíveis no sentido de que nós não vemos. Mas apesar de nós não vermos essas qualidades divinas, nós podemos comunicá-las. Nós podemos tê-las, nós podemos senti-las. Entretanto, alguns desses atributos e algumas dessas características são incomunicáveis. E as incomunicáveis são aquelas que Deus não comunica conosco, que são particulares de Deus, que são somente de Deus e Ele não compartilha conosco.
essas coisas, esses atributos, essas qualidades que são manifestados através das coisas criadas, elas servem para que nós possamos compreender Deus de forma mais clara. E por causa disso, tais homens são indesculpáveis. Então não há desculpa para nós não conhecermos a Deus. Não há desculpa para dizermos que Ele não existe, porque a própria natureza e a humanidade manifesta os atributos invisíveis de Deus. Temos um texto também em 2 Coríntios 4,18 que diz assim: assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Então, embora nós não vemos os atributos invisíveis de Deus, porque eles são invisíveis, os atributos são eternos, eles são inesgotáveis. Deus é uma fonte insaciável, Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você bebe dele, mais você quer dele. Quanto mais você consome a água da fonte da palavra de Deus, mais você quer, mais a sua sede aumenta. Então é eterno. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Então, o que eu quero dizer é que essa palavra em 2 Timóteo 3,16, ela vem nos dizer que tudo aquilo que Deus é está cravado na palavra, está escrito na palavra. E está dizendo ali as características para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir e para nos repreender. Então que nós possamos mesmo abrir o nosso coração para conhecer esse Deus, para conhecer quem Deus é. E que jamais esse conhecimento a respeito de quem Deus é seja mesclado, manipulado por nenhuma outra verdade. Que você possa de fato, através dessa lição, saber quem é esse Deus a que você serve. Então, eu disse aqui que a gente vai falar dos atributos comunicáveis e aí a gente vai conhecer quais são eles. A gente vai falar também dos atributos incomunicáveis e a gente também vai conhecer quais são eles. Os comunicáveis, como eu disse, são aqueles atributos que tocam o homem, que tocam eu e você, os que se comunicam conosco, aqueles atributos pelos quais Deus compartilha com os seres humanos. Ou seja, são qualidades que Ele deu também para nós. São qualidades e características que Deus tem e que nós podemos ter também. Por que nós podemos ter? Porque Ele resolveu comunicar conosco, porque um dia eu e você fomos feitos filhos de Deus. E a gente vai entender nessa aula também como que é o processo de filiação divina. Então, esses atributos comunicáveis são aqueles que Deus liberou para nós de forma gratuita por meio de sua graça. Também nós vamos estudar um pouquinho sobre a graça. Os incomunicáveis são atributos, ao contrário dos comunicáveis que tocam a nós, são aqueles que não tocam, aqueles que não se comunicam conosco, ou seja, aqueles atributos que são somente de Deus, são atributos específicos de Deus, que Ele não compartilha com a gente, que não toca a gente, que nós não podemos ter. Basicamente, esses atributos incomunicáveis são 3. Os comunicáveis são mais de 3. Os incomunicáveis são 3. E a gente vai ver isso mais pra frente. Mas, para falarmos dos atributos de alguém, é essencial conhecermos a pessoa da qual estamos falando. Gente, isso aqui é muito fundamental. Para você se relacionar com uma pessoa de forma íntima, você precisa conhecer. Você precisa saber de quem você está falando. Quando você se relaciona num relacionamento amoroso, ou num relacionamento de amigos, ou num relacionamento de trabalho, você de fato precisa conhecer aquela pessoa para falar daquela pessoa. Principalmente para compartilhar, para comunicar valores, que é o que a gente está falando aqui nessa lição. Para você comunicar valores de uma pessoa, para ela comunicar valores com você, a base disso, o fundamento disso é o conhecimento, relacionamento. E relacionamento, desenvolver uma relação, requer o quê? Requer tempo.
Então você precisa passar tempo com Deus para conhecê-lo, para saber quem Ele é, para obter experiências, para obter respostas de oração e através disso conhecer um pouquinho de quem Ele é para você na sua vida e na nossa vida como igreja. Então, atributos, eu gosto de falar também que são marcas da personalidade, é o caráter afirmado. E aqui falaremos sobre Deus. Então, a gente estudar o atributo, as características de Deus, é estudar a personalidade de Deus, é estudar de fato quem Ele é. E isso é muito maravilhoso, porque a gente lembra sempre daquele versículo que diz assim: Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz, Ele é Emanuel. Ele de fato é todas essas coisas. Mas nós vamos estudar aqui aqueles adjetivos, aquelas características que comunicam conosco. E quando eu e você estudamos características de Deus que comunicam conosco, ou seja, características que estão em nós, fica muito mais fácil também para você se conhecer em Deus. Fica muito mais fácil também para que o inimigo, o adversário das nossas almas, para que o diabo não roube a sua identidade, para que o diabo não lance mentiras no seu coração, dizendo que você é diferente daquilo que Deus determinou, que Deus disse para você ser. Então é importante você conhecer as características do Deus que você serve, porque além dele ser o Deus que você serve, ele é o seu pai, ele é o seu amigo, ele é aquilo que você precisa. Então, se nesta hora você precisa de um Deus pai, ele é pai. Se você precisa de um Deus amigo, ele é o seu melhor amigo. Se você precisa de um Deus irmão, ele é o seu irmão. Se você está precisando de um Deus conselheiro, Ele é aquele que te dá conselho. Se você precisa de um Deus que te traz a paz, Ele é o Deus da paz. Então você precisa conhecer esse Deus, até porque você tem um Deus que você pode contar para Ele os seus segredos mais íntimos, as coisas mais obscuras que passam aí na sua mente. Você tem liberdade de contar para Ele, mas você só conta essas coisas, você só conta os seus pecados para alguém que você confia. Então, quando você conhece os valores de Deus e conhece os atributos, as características dele, você tem muito mais confiança na pessoa de Deus para contar para Ele os seus pecados e ter a confiança que Ele vai te perdoar e te aceitar com braços e laços de amor. Amém? Conhecer a identidade de Deus é o fundamento dessa aula, é o que a gente se propõe a fazer quando a gente está gravando esse vídeo a respeito dos valores de Deus. Então, o que é identidade? Já que a gente vai falar de identidade, o que é identidade? É aquilo que é determinado pela origem e pelo caráter. A identidade de Deus é determinada pela sua origem e pelo seu caráter. Então, a minha identidade, a sua identidade é determinada pelo caráter. Veja como isso é profundo. Eu e você temos um caráter. Antes de aceitarmos Jesus, nós tínhamos um caráter. Após aceitar Jesus, o nosso caráter começou a ser transformado. Porque depois que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o nosso caráter passa a ser transformado, passa a ser moldado, porque agora existe uma pessoa que é Deus, que compartilha, que comunica conosco, na nossa essência, o caráter dele, a identidade dele. Então, por isso, a nossa identidade, o nosso caráter, ele é transformado dia após dia, de glória em glória, com a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais. Então, esse caráter de Deus que se comunica comigo é o caráter transformador, que se comunica comigo e transforma o meu caráter para que o meu caráter seja como o de Cristo e que nós possamos ser como Ele, dizer como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, nós temos que conhecer a identidade de Deus, para que nós também possamos saber a nossa identidade transformada a partir do momento que aceitamos Jesus. O conhecimento, que é o fator fundamental para conhecermos a identidade, Desculpe a redundância, mas você precisa conhecer quem Deus é para saber qual é a identidade dele. O conhecimento é o ato ou o efeito de ter convivência. Conhecimento, num sentido óbvio da palavra, ele é desenvolvido por meio do relacionamento. E vai além do saber ou do ter informações. Logo, para sabermos os atributos de Deus, é imprescindível nos relacionarmos com Ele. É aquilo que eu disse, gente. Por mais que você ouça essa palavra
não substitui o relacionamento com Deus. É no relacionamento que você vai desenvolver com Deus que você vai conhecer quem Ele é. Então a gente vai entender um pouquinho da compreensão de quem Deus é numa parte muito teórica, que está prescrita lá no Catecismo de Westminster. E eu vou falar um pouquinho disso aqui. E para você entender, é uma curiosidade, é uma pesquisa que eu fiz. O Catecismo de Westminster ele foi formulado pela Assembleia de Westminster na cidade de Londres nos anos de 1643 a 1649. E basicamente ele é a confissão de fé de Westminster, que é dividido aí em 2 catecismos, que é o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. É um documento, é um ensino oral da religião cristã, dos seus mistérios, princípios e código moral. Então esse documento ele diz que Deus ele pode ser definido como espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, santidade, justiça, e ele é a verdade. Eu vou repetir novamente. Segundo o Catecismo de Westminster, que tem fundamento bíblico, né, gente? Deus é definido como espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, santidade, justiça, e é a verdade. Vou abrir um parênteses. Deus não pode ser colocado numa caixinha e não pode ser limitado a um catecismo. Isso aqui é para a base didática de ensino e estudo, ok? Mas o que diz aqui é verdade. Deus é um espírito. Deus é infinito. Ele não possui princípio nem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e é o fim. Porque dele e por ele são todas as coisas. E para ele todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Isso diz para mim e para você que ele é a origem, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é eterno. Porque ele é o alfa e o ômega. Ele é eterno. Ele é imutável, ele não muda. E é interessante. O caráter de Deus, tudo aquilo que a gente vai estudar aqui a respeito de Deus, a respeito dos valores, das características, tudo isso não muda. Ele é e ponto. Por isso ele disse a Moisés, o eu sou te enviou. E ele diz para você, eu sou o eu sou. O eu sou quer dizer que ele é aquilo que você precisa que ele seja para você nesse momento. E o mais lindo é que isso é imutável, isso não muda. Sempre que você precisar, ele vai continuar sendo o mesmo Deus, com as mesmas características, com o mesmo caráter. Ele é santidade, ele é justiça e ele é a verdade. É interessante que ele é a justiça. Guarda isso no seu coração. Só dele vem a justiça. Só dele vem a justiça. Só de Jesus vem a justiça. É redundante o que eu vou falar, mas só dele vem a justiça justa. A minha justiça não é justa, porque ele é justo, eu não. A sua justiça não é justa, mas a dele é. Ele é a justiça. E a primeira pergunta que a gente faz para entrar no tópico da matéria é uma pergunta assim muito simples, mas que você pode ter ouvido de alguém. Se você ainda não ouviu, você pode vir a ouvir. E eu sempre costumo dizer quando eu estou dando essa aula que é muito importante a gente estudar essa matéria, porque você vai evangelizar pessoas, você vai falar de Jesus para as pessoas. E é importante você falar de alguém que você conhece. Você não pode falar de alguém que você não conhece. Então é por isso que é importante estudar essa matéria, porque você fala de alguém que você conhece, você tem mais propriedade de falar e de convencer a pessoa do que você está falando, não é mesmo? Uma pergunta clássica, simples e muito assim, óbvia. Deus pode ser conhecido? Será que você já ouviu essa pergunta? Se você ainda não ouviu, você pode vir a ouvir. E como respondê-la? Deus pode ser conhecido? Ele não só pode ser conhecido, como ele deve ser conhecido. E mais do que isso, ele quer ser conhecido. E ele foi mais além, ele deu ferramentas e estratégias para que nós o conhecêssemos. A palavra, a Bíblia. E mais do que tudo isso,
Trata-se de uma necessidade. Conhecer a Deus é uma necessidade. Deus pode e quer ser conhecido. Como criação, necessitamos conhecer o Criador. E como filhos, nós temos esse privilégio. Agora a gente vai entrar um pouquinho na matéria, numa parte da matéria que é muito interessante, que vai falar sobre filiação. Eu e você somos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos Jesus. Todos nós somos criaturas de Deus. Então nós vamos botar aí criatura versus filhos. E vamos botar aí também, se você está anotando, bota aí graça comum versus graça especial. O texto base para esse tópico agora da matéria está lá em João 1:12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então aqui está nos respondendo quem é filho de Deus. Mas a todos quanto o receberam. Então, para eu ser filho de Deus, eu preciso receber a Jesus e crer no seu nome. Então, aqueles que creem no seu nome e recebem Jesus, aqueles que creem e o recebem, são filhos de Deus. É isso que João está dizendo. Acontece que no grego, para facilitar o nosso entendimento a respeito de filho, existem duas palavras que definem a palavra filho, que é teknon e huios. A palavra teknon, ela diz respeito a alguém que é filho pelo fator nascimento. A palavra huios, por sua vez, diz que alguém que pode ser identificado como filho, pois exibe o caráter ou as características dos seus pais. Logo, a palavra grega escrita aqui no capítulo 1 de João, em seu versículo 12, é a palavra huios. Então, vamos ler novamente João 1:12, trocando a palavra filho pela palavra correta no original, que é o grego, a saber, huios. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos huios de Deus, aos que creem no seu nome. Obviamente, nós não somos teknon de Deus, porque teknon é filho pelo fator nascimento. Logo, nós somos huios de Deus, filhos, porque nós podemos ser identificados como filho, porque nós exibimos o caráter ou as características do nosso Pai eterno, que é Deus. Então, nós temos a identidade compartilhada. O que é a identidade compartilhada? Identidade compartilhada é que a identidade divina compartilhada. Deus compartilha da sua identidade conosco, porque Ele nos fez filhos e filhos adotivos por uma adoção que é irrevogável. Então, como huios de Deus, carregamos conosco as características, os valores, e por isso precisamos conhecer quais são esses valores, essas características que eu e você carregamos quando aceitamos Jesus. Porque as pessoas olham para nós e falam assim: nossa, você é diferente, você fala diferente, você veste diferente, você age diferente, você pensa diferente, você define diferente, você toma decisão de forma diferente. Porque você é huios. Se você é huios, você tem a característica de Deus. Você tem a característica dos seus pais. E o seu pai aqui nesse caso é Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus dá testemunho ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Porque todos os que são guiados... Isso que eu li está em Romanos 8,16. Desculpa, gente, eu esqueci de dar para vocês a referência. Ainda falando um pouquinho aí de filho. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são huios, são filhos de Deus. Quais dos dois você quer ser? Você quer ser huios ou você quer ser teknon? Você é huios de Deus, porque você não é filho pelo fator nascimento, você é filho porque você demonstra o caráter de Deus. Como huios de Deus, Ele quer ardentemente que o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo mais e mais.
Lá em 1 Coríntios 2,16 vai dizer assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso finaliza e concretiza e sela a ideia de que eu e você somos filhos de Deus, somos filhos de Deus e conhecedores de Cristo. E por isso temos uma identidade divina compartilhada. Amém? Eu vou descrever agora 3 motivos para a gente conhecer a Deus. 3 certezas, convicções para você conhecer a Deus. Suponhamos que você venha a ser questionado. Depois de ser questionado, se Deus pode ser conhecido, e aí você aprendeu que Deus deve ser conhecido, que Deus pode ser conhecido, e que Deus quer ser conhecido, e mais do que isso, é uma necessidade. E que nós o conhecemos, porque nós somos filhos, e Ele se deu a conhecer a nós. Então nós temos a mente de Cristo, como diz aqui, lá em 1 Coríntios 2,16. Agora a gente vai ter 3 convicções para conhecer, 3 certezas para eu conhecer a Deus. A primeira delas é porque Ele existe. E lá em Hebreus 11:6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, uma das maiores convicções para você conhecer uma pessoa e para você conhecer a Deus é de que ela existe. A segunda é de que é um conhecimento sobrenatural. O texto base está em 1 Coríntios 2,12, que vai dizer: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem gratuitamente. Ou seja, o Espírito de Deus, nós lemos aqui, que em Romanos 8,16, que Ele testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aqui, 1 Coríntios 2,16 está dizendo o quê? Que nós não recebemos um espírito do mundo, mas sim um espírito que procede de Deus, para que esse espírito nos instrua e nos abra a mente, para que nós possamos conhecer a Deus e entender as coisas dele, porque nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez aí confirmando que através do espírito nós podemos adorar, nós podemos entender e nós podemos conhecer a Deus. E nós podemos então compreendê-lo. A terceira convicção ou a terceira certeza, se você estiver anotando, é uma ação, é uma revelação progressiva. O texto base está em Oséias 6,3, que diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que quer dizer uma ação progressiva? O que quer dizer uma revelação progressiva? Quer dizer que Deus se revela a você aos poucos. Deus se revelou ao povo no deserto de forma progressiva. Aos poucos ele ia dando sinais de quem ele era. E assim é Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu me relaciono, quanto mais experiência eu tenho, mais progressivamente ele vai se revelando a mim. De Gênesis a Apocalipse você tem uma revelação de quem Deus é. Você não tem uma completude, uma plenitude a respeito de quem Deus é em Gênesis 1:1. Você vai tendo Gênesis 1:1, Gênesis 1:2, Gênesis 1:3 e assim vai até Apocalipse e o fim da Bíblia. E mesmo assim nós não vamos compreender Deus numa totalidade. Nós vamos só compreender quando estivermos com Ele no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, a revelação de Deus é progressiva. Ele vai se revelando aos poucos. Como ele disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não disse a Abraão: vai para tal lugar. Não, ele disse: vai para um lugar, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele deu a primeira revelação. Abraão saiu, deu o segundo passo, ele foi dando outras revelações. A mesma coisa a Adão. Deus se relacionava com Adão e Eva no jardim e era na viração do dia, todos os dias Deus descia ali no jardim para conversar com Adão. Então eu acredito que todos os dias Deus se revelava um pouquinho de quem ele era para Adão. Então a revelação de Deus ela é progressiva. Então, recapitulando, as 3 convicções para conhecer a Deus é: a primeira é que Ele existe, texto base Hebreus 11:6. A segunda é um conhecimento sobrenatural, texto base 1 Coríntios 2:17. A terceira é uma ação, uma revelação progressiva, texto base Oséias 6:3.
E aí, quais são os meios para conhecer a Deus? De forma bem simples, nós temos dois: através da Bíblia, que é a palavra de Deus, e por meio do Espírito Santo. Por sua palavra, porque Jesus é o verbo da vida. Ele é a palavra e na terra nos deu a conhecer Deus. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Ele é Deus encarnado. A palavra mostra quem Deus é. Então, através da palavra é um meio para você conhecer a Deus. A leitura da Bíblia é um meio para você conhecer a Deus. A pessoa de Jesus, que é o verbo da vida, que é a palavra, é uma forma de você conhecer a Deus. Quem conhece Jesus, quem aceita Jesus, conhece a Deus. Porque tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, foi porque o Pai mandou, foi porque Deus mandou ele fazer. E era porque o Pai estava nele. Por meio do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo, ele revela as profundezas de Deus por meio da comunhão com ele. Nós podemos conhecer o caráter de Deus. Então, Deus se revela a nós. Ele quer se revelar a nós. Então, leia a palavra. Eu quero finalizar esses tópicos aqui, incentivando você a ler a palavra para conhecer a Deus, a entender um pouco e a conhecer a história de Jesus, os milagres de Jesus e quem ele era, para você conhecer a Deus, porque Cristo é Deus encarnado. E incentivar também você a buscar as revelações profundas por meio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo, busque viver a plenitude do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo, por meio dessa comunhão com o Espírito Santo, você vai conhecer o caráter de quem Deus é. Amém? Então, que você fique com essa mensagem, com essa palavra, porque o Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai te conduzir. O Espírito Santo também é Deus. Então, nada mais justo do que buscá-lo para conhecer a Deus. O Espírito Santo é aquele que vai revelar a você coisas profundas, mistérios que estavam ocultos e que foi revelado a mim e a você. O grande mistério é esse: Cristo em nós, esperança da glória. E Cristo em nós é o quê? Cristo em nós é a presença do Espírito Santo em nós, fluindo através de nós, jorrando através de nós. E o Espírito Santo vai promover esse conhecimento a respeito de quem Deus é. O Espírito Santo vai tirar as cadeias da sua mente para que você possa compreender a plenitude de quem Deus é. E ao meditar na palavra, ao meditar nas Escrituras, você também vai compreender Jesus. Você também vai compreender aquilo que Deus quer se revelar a nós. Eu quero encorajar você também a, depois dessa aula, buscar, passar um tempo de oração, se relacionando com Ele, lendo a palavra, buscando a Deus, porque o objetivo de você estudar essência e atributo de Deus é você entender o caráter, é você conhecer Jesus, é você conhecer Deus. E mais do que isso, eu creio que Deus quer também que você se conheça, sabe? Que você saiba quem você é, porque você tem a identidade compartilhada de Deus. Então, assim, que a sua identidade em Cristo Jesus, ela seja ativada nesse momento. Que você saiba que você tem habilidades sobrenaturais em Deus. Nesses minutos finais eu quero fazer uma oração. Orar para que você e eu possamos ser transformados por meio dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, engrandecer o teu nome. Agradecer porque o Senhor não só pode ser conhecido, mas o Senhor quer ser conhecido. E o Senhor deixou ferramentas para nós, que é a tua palavra, que é o Espírito Santo. Então abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que nós possamos conhecer o Senhor mais e mais, que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo, que nós possamos ter tempo para buscar o Senhor, para ler a tua palavra e sermos transformados de glória em glória. Compartilha mesmo conosco, Deus, comunica mesmo conosco a sua identidade e que possamos mesmo ser pessoas que compartilham a identidade de Cristo com outras pessoas. Eu oro para que o Senhor abençoe a minha vida, a minha casa, a minha família. Abençoe a família e a casa dos meus irmãos que estão assistindo essa aula agora. Traga a eles luz, paz e alegria e que toda a escuridão vá embora. No nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, siga Seminário Teológico Talmidim. Seguir não, né? Porque o YouTube é se inscrever. Então,
se inscreve no nosso canal, clica no sininho que fica do lado, porque esse sininho você vai receber notificação toda vez que subir vídeo novo no canal. Então compartilhe esse vídeo se você gostou nas suas redes sociais, nos acompanhe no YouTube e seja edificado. E na semana que vem você continua acompanhando essência e atributos de Deus. Lembrando que são 4 aulas, eu dei a primeira, então faltam mais 3 aulas. E aí você vai continuar assistindo sobre essência e atributos de Deus comigo, ok? Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Seja abençoado, em nome de Jesus. Tchau, tchau.